Boa noite, meus queridos alunos. Boa noite para quem vai estar assistindo essa videoaula aqui à noite. Bom dia para quem vai assistir de dia aí. E boa tarde para quem vai estar assistindo à tarde aí. Pessoal, a gente estudou na última aula sobre sistema métrico decimal. A gente deu continuidade no conteúdo, né? Eu já havia apresentado por alguns alunos sobre o sistema métrico decimal. Como podemos notar aqui, sistema métrico decimal, e abordamos as 7 unidades básicas do sistema internacional, que é o comprimento, a massa, o tempo, corrente elétrica, temperatura, intensidade luminosa, quantidade de matéria. Aqui, pessoal, a gente só fez uma abordagem principal, sobre essas 7 unidades básicas, tá? E falamos sobre os seus múltiplos e submúltiplos. Aqui mais embaixo nós temos as unidades fundamentais do sistema internacional, como o comprimento, que é a grandeza, a unidade fundamental, que é o metro, e o seu símbolo. Assim como a massa, que é dada em quilograma, quilograma, e o símbolo é o kg. A corrente elétrica, que é o ampere, que é dado, o símbolo é o A, a letra A de ampere. O tempo, que eu não havia comentado, que é dado em segundos. Temperatura termodinâmica, que é dada em Kelvin. Aqui no nosso caso a gente usa o grau Celsius, mas eles surgem a partir da temperatura que surge a partir da unidade de temperatura do Kelvin. A intensidade luminosa, candela, que o símbolo é o CD. A quantidade da matéria, que é o mole ou mol, como alguns conhecem pelo sino, tá bom? Aqui nós temos as unidades suplementares do sistema internacional, que é o ângulo plano e o ângulo sólido, que o ângulo plano é o que a gente mais utiliza, que é dado em radianos, ou rad, que é dado pelo símbolo rad. E temos as unidades derivadas do sistema internacional de energia. A grandeza de energia é dada, a unidade em joule. Tudo que se trata de energia, que a gente consome ou exercita, a gente chama de a unidade de joule, que é a energia consumida. Bom, temos força, Newton, que é dada por N, potência, e entre outros aqui, se vocês se atentarem. Todas essas unidades elas também têm seus múltiplos e submúltiplos, tá? Como foi comentado anteriormente. Mas para dar continuidade no nosso conteúdo, nós vamos dar continuidade falando sobre medidas de comprimento, tá? Vamos abordar novamente para alguns alunos que não participaram da aula e alguns alunos que ainda ficaram com um pouco de dúvida com relação a esse conteúdo. O que consiste esse conteúdo sobre medidas de comprimento? É fazer com que a minha unidade de medida, que está dando em metro, ela ser convertida tanto para os seus múltiplos, que são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, como os seus submúltiplos, que é dado em decímetro, centímetro e milímetro, tá bom? Seria mais ou menos eu fazer a conversão da minha unidade fundamental, que é o metro, como a gente ouviu lá em cima, a unidade fundamental do Sistema Internacional de Medidas é o metro, e dele nós extraímos os seus múltiplos e submúltiplos, tá? Professor, mas quando como é que eu faço para transformar uma unidade de medida que está em metro para decâmetro, hectômetro ou quilômetro, que são os seus múltiplos? E se for os seus submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro? É simples, pessoal. Esse aqui eu acho que é o conteúdo de medidas de comprimento para fazer essa conversão mais simples que existe. Por quê? Porque a cada casa, quando eu for fazer, por exemplo, transformar metro para decímetro, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar a minha unidade, vou aqui colocar, por exemplo, uma unidade aqui, se for 4 metros, por exemplo. Se eu quiser transformar esse metro em decímetro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação apenas por 10. Ou seja, 4 vezes 10 dá 40. Tá bom? Geralmente o que eu gosto de acrescentar aqui são os zeros. Por quê? Porque se eu quiser transformar, eu não preciso fazer a multiplicação. Basta eu tirar a vírgula aqui. Existe aqui no 4, existe, mas a gente não vê. E passar essa vírgula para esse zero aqui, tornando
essa unidade 4, que era 4 metros, em 40 decímetros. Se for para centímetro, mesma coisa, transfere a minha vírgula para cá, que dá 400 centímetros. E se for milímetro, transfere a minha vírgula para cá, tá? Minha vírgula para cá, que vai dar 4.000 milímetros. Ou seja, 4 metros ele pode ser 40 decímetros, 40 centímetros ou 400 centímetros ou 4.000 milímetros. Assim como eu posso fazer essa multiplicação por 10, ó, 4, se eu quero transformar em milímetro, eu vou fazer 4 vezes 10, vezes 10 e vezes 10. Aí eu chego em 4.000 milímetros. Mas professor, se eu quiser transformar agora esses meus 4 metros em decâmetro, como eu estou saindo daqui desse meu dessa minha unidade do Sistema Internacional básico de metro, de 4 metros, para decâmetro, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Para cá eu multiplico, tanto faz se eu tiver aqui, mas eu aqui no quilômetro, no hectômetro ou decâmetro, e eu quero ir nesse sentido, eu vou multiplicar. Se agora eu quiser transformar esses meus 4 metros em quilômetro, por exemplo, daqui para cá eu divido. Então olha só, a setinha está mostrando aqui para vocês, ó. Se eu quiser transformar 4 metros em decâmetro, eu simplesmente vou dividir por 10. Mas aí se eu quiser também fazer transformar em hectômetro, divido por mais 10 de novo. E quilômetro, divido por mais 10. E assim sucessivamente. Professor, ainda não ficou claro. O que eu faço? Então vamos lá. Imagine que agora eu quero transformar aqui, pessoal, 4 milímetros. Está aqui 4 milímetros, tá? 4 milímetros em... Deixa eu apagar aqui de novo. Se eu quiser transformar 4, vou escrever aqui 4 milímetros em metros, o que eu faço? Como eu estou saindo daqui e indo nesse sentido até chegar no metro, eu vou fazer o que? Eu vou fazer divisão, ou seja, eu vou pegar esse 4, dividir uma vez por 10, dividir de novo por 10 e dividir mais uma vez por 10. Ou seja, quando eu faço essa divisão, eu vou fazer essa divisão e vou encontrar o valor que eu quero. Se eu não quiser fazer essa divisão, o que eu faço? Eu simplesmente pego a minha vírgula que está aqui, por isso que eu acrescentei esses zeros, e faço ela caminhar até chegar no meu metro. E a minha vírgula vai ficar aqui, tá bom? Aqui, ó, minha vírgula vai ficar aqui. Então a resposta vai ser 4 milímetros é igual a 0,004 milímetros. Tá bom, pessoal? Acho que ficou bem claro aqui com relação a isso. E agora, se for a mesma coisa, eu quiser transformar, suponhamos que eu quero transformar um valor bem alto agora, 500 milímetros. 500 milímetros. Eu vou desenhar, eu vou inserir aqui esses 500 milímetros aqui, tá? Vou inserir esses 500. Vamos lá, deixa eu pegar aqui rapidão. Eu vou inserir esse. Vou inserir aqui 500. Vamos lá, 500 milímetros. Vou inserir aqui, ó, 500 milímetros. Eu quero fazer com que esses 500 milímetros se transformem em metros. O que eu faço? Lembra que eu falei para vocês sobre cada unidade aqui, se for um número inteiro, aqui é um número inteiro, 500 milímetros é um número inteiro. Cada unidade ela pertence a uma casa do sistema de medidas. Por exemplo, o 0 ele é unidade. Esse outro 0 aqui já pertence à casa das dezenas. E esse 5 da centena. Se eu pegar eu pego esse 500 milímetros e vou colocar ele aqui dentro, ó. Já tem esse primeiro 0, então esse primeiro 0 vai ficar aqui, tá? Esse primeiro 0 vai ficar aqui. O segundo 0 do 500 vai ficar aqui no centímetro e o 5 vai ficar aqui, ó.
o 5 vai ficar aqui, certo? Então eu tenho 500 milímetros, mas ao mesmo tempo que eu tenho 500 milímetros, eu posso transformar ele em centímetro, que vai ficar a minha vírgula aqui, ó. Então vai ficar 50 centímetros. Se for decímetro, a minha vírgula vai ficar aqui, 5 decímetros. Se for metro, a minha vírgula vai ficar aqui, tá? Minha vírgula vai ficar aqui. Então eu consigo fazer essa transformação sem precisar fazer as multiplicações. Mas se você preferir, você pode fazer essas multiplicações, da forma mais adequada, tá bom? Certo? E para divisão, para multiplicação, a mesma coisa. Se eu quiser transformar um número pequeno em um número maior, eu faço a multiplicação, né? Transformando para casa correspondente que eu precisar. Então essa aqui é a parte que fala sobre medidas de comprimentos e suas conversões. Tá bom, pessoal? Foi bastante intensificado sobre esse conteúdo. Bom, vamos lá. Dando mais ênfase a essa parte. Olha só. Aqui, ó, eu tenho um valor de 103,2. Tá? Não vou nem botar 103,2. Eu vou colocar esses valores que estão aqui para nós. Ó. Nós temos 12 hectômetros. 12 hectômetros, tá? Esses 12 hectômetros aqui dentro da nossa tabela, ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, ó, 12 hectômetros vai estar aqui, ó. Eu escrevo o 2 aqui e o 1. O 1 eu escrevo aqui, ó. Tá? Aqui eu escrevo 12, 2, e aqui eu vou escrever o número 1. Então aqui 12 hectômetros, tá? 12 hectômetros. Agora eu quero transformar esses 12 hectômetros em metro, ou seja, metro está aqui, ó. Bom, metro está aqui. Então significa que eu vou fazer multiplicação por quanto? Ó. Se eu estou em 12, está aqui 12. Vou multiplicar vezes 10 e vezes 10 até eu chegar aqui. Pronto. Então vai ficar assim, ó. 12 vezes 10 vezes 10, que dá igual a 1.200 metros, tá bom? Agora eu quero transformar 300 decímetros em decâmetro. 300 decímetros. Vamos reescrever esses 300 decímetros aqui na nossa tabela, tá? Vamos reescrevê-lo aqui na nossa tabela. Olha só como vai ficar. Vou apagar esse 5 daqui. Vou apagar esse 5, acrescentar o 0. Vou apagar esse 2, deixar tudo 0 aqui para a gente ficar mais entendido sobre essa questão aqui. Tá bom? Beleza, eu quero transformar 300 decímetros. Decímetro está aqui, ó. Se eu for escrever esse 300 decímetros aqui dentro, um 0 vai ficar aqui, o outro aqui, e aqui vai ficar o 3. Pronto, 300 decímetros. 300 decímetros, porque está morrendo aqui, pessoal. Tá? Vou até botar uma vírgula para não confundir. 300 decímetros. E eu quero transformar esses 300 decímetros em decâmetro. Decâmetro está aqui, ó. O que eu faço? Eu pego essa minha vírgula e caminho ela para cá, ó. Ponho aqui e ponho aqui no decímetro. Ou seja, a minha vírgula vai ficar aqui agora e não mais aqui. Tá? Então, olha só, ficou 3 decâmetros. Professor, ainda não entendi. Então vamos lá. Agora vamos jogar aqui para fazer a divisão. Tá? Vamos fazer a divisão. Olha lá, pessoal. Vou redesenhar esses daqui. Vou redesenhar aqui os 300.
300 decímetro e vou transformar em decâmetro. Lembra que eu falei para vocês que se eu estiver saindo daqui e vindo nesse sentido, eu tenho que dividir? Então eu vou dividir, ó, dividido por 10 e dividido por 10 duas vezes, até chegar aqui, ó, no decâmetro, tá bom? Então vai ser dividido por 10 e dividido por 10, 6. Se vocês fizerem na calculadora de vocês, isso aqui tem que dar igual a 3 decâmetro, tá bom? Igual a 3 decâmetro, certo? Beleza, pessoal? Ah, mas agora vamos fazer esse 1000 milímetros. 1000 milímetros. Vamos reescrever esse 1000 milímetros aqui na tabela. Vamos apagar esse aqui que a gente fez, né? Vamos apagar esse aqui que a gente fez e vamos reescrever. Esse primeiro zero, que é da unidade, ele tem que ficar lá no milímetro. Aqui eu já tenho um zero colocado aqui. Tá? O segundo zero tem que ficar aqui, ó. O terceiro zero aqui. E por último o número 1 aqui. Pronto. Ou seja, se eu quiser transformar esses 1000 milímetros, aqui ó, 1000 milímetros em metro, o que eu tenho que fazer? Ou eu pego a minha vírgula que está aqui no final e direciono ela lá na casa do metro, que é aqui, tá? Ou eu faço a divisão, tá? A divisão. Como assim, professor? Da seguinte forma: se eu estou em 1000 milímetros e quero transformar em metro, quantas vezes eu tenho que dividir até chegar no metro? Ó, eu pego esse 1000 e divido por 10, depois por 10 novamente e depois por 10 novamente, ou seja, 3 vezes eu vou fazer a divisão por 10. Aí voltando para cá, aqui ó, voltando para cá, vou pegar esse 1000, escrever ele aqui, aí eu vou dividir pelo primeiro 10, que é esse, pelo segundo 10, que é esse que já está aqui, e pelo terceiro 10 que está aqui, ó, tá? A resposta tem que dar igual a 1 metro. 1 metro. 1 metro. Lembra que eu botei a vírgula aqui no 1 metro? Olha aqui, ó, 1 metro, porque depois da vírgula esse zero já não importa mais. Beleza? E por último esse exemplo aqui de 3 centímetros. Ó, 3 centímetros, vamos reescrever ele aqui também. Vamos reescrever ele aqui também. Ó, 3 centímetros, o centímetro está aqui, ó. Como é um número inteiro, o 3 vai ficar só nele. O 3 vai ficar apenas nele. Tá? E eu quero transformar esses 3 centímetros em metro. Mesma coisa, se a minha vírgula está aqui, nesses 3, a vírgula está aqui, ó. Tá? Minha vírgula está aqui no 3 centímetros. Se eu quero transformar ela para cá, para o metro aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar essa minha vírgula e caminhar até o metro. Então minha vírgula vai ficar aqui, ó, certo? E aqui eu já apago essa vírgula daqui. Então vai ficar 0,03, igual tá aqui, ó, 0,03. Só eu quero fazer dividindo. Então vamos dividir. Como eu estou saindo de 3 centímetros para metro, então para cá eu divido. Então vamos lá, 3, vou colocar aqui o número 3 e vou fazer a primeira divisão, 3 dividido por 10 e dividido por 10, duas vezes, tá? Então vou apagar isso aqui, ó. Se vocês fizerem na calculadora, 3 dividido por 10 dividido por 10 é igual a 0,03. Bom, pessoal? Então essa aí foi a aula sobre a parte de medidas de comprimento, tá? O próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, vamos falar sobre unidades de medida de área, tá?
Só que eu botei uma observaçãozinha aqui para vocês, interessante vocês lerem. Para efetuar operações matemáticas com unidades de medidas, é preciso que todas as medidas utilizadas elas estejam na mesma unidade, certo? Como assim? Imagine que eu quero fazer a somatória de um cara que percorreu 500 metros em 1 minuto e um cara que percorreu, sei lá, 5 quilômetros. Aí eu quero fazer a somatória desses 500 metros mais 5 km. Eu tenho que transformar ou os 500 metros para quilômetro, para somar com os 5.000 quilômetros, ou eu transformo esses 5.000 quilômetros em metro para somar com metro. Ou seja, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Metro com metro, metro soma com metro, quilômetro soma com quilômetro, hectômetro soma com hectômetro e assim sucessivamente. Eu não consigo fazer uma somatória de metro com quilômetro, somar as unidades, tá bom? Então beleza, pessoal, finalizando o vídeo agora, aí a gente vai pro próximo vídeo falando sobre unidades de medida de superfície.